bem-vindas e bem-vindos ao simpósio, a continuação do simpósio Estratégias do Feminino, hoje com a mesa 5 e 6, a mesa 5 intitulada Trauma e Memória na Literatura Escrita por Mulheres. Eu passo a palavra a Lorena de Carvalho Penalva, por favor. Boa tarde a todas. Estão me ouvindo? Vou ligar aqui a câmera. Sim. Boa Oi, tarde. Lorena. Boa tarde. É um prazer estar aqui com todas nessa mesa tão bonita, formada por tantas mulheres de tantos lugares, com tantas participantes mulheres, para falar de mulheres, né, de literatura. Então, é uma coisa boa estar aqui com vocês hoje. Eu vou apresentar um trabalho chamado A Dupla Subalternidade, Mulheres Imigrantes. Esse trabalho, ele, na verdade, é um capítulo da minha tese, que foi defendida agora em dezembro, pela Federal Fluminense, e eu era orientanda da professora Eurídice Figueiredo. E tive, inclusive, na banca a professora Ana, que está aqui com a gente hoje, já conhece um pouquinho do trabalho. A minha tese, né, o título era Figurações da Imigração, uma leitura de A Chave de Casa, de Tatiana Salem, e Amerique, de Ana Miranda. E aí, nesse capítulo, especificamente, que é da minha apresentação de hoje, eu tentei falar dessa dupla subalternidade, da mulher e da imigrante. Só para situar um pouquinho, Amerique, né, de Ana Miranda, tem como protagonista uma mulher chamada Amina, que ela veio do Líbano, de uma aldeia no Líbano, para o Brasil, com o seu tio cego. Ele foi exilado por questões políticas e ela veio acompanhar o tio porque ela era de menos serventia, segundo o pai, né? Segundo a ideia do pai, ela tinha menos serventia na família. E a Chave de Casa, nós temos uma personagem que é não nominada, protagonista, e ela é neta de judeus sefarditas, representa a terceira geração de imigrantes. E nós, na pesquisa, caracterizamos a personagem como uma exilada voluntária. Ela não é exatamente uma imigrante como a personagem de Ana Miranda, Amina. Nesse capítulo, a base teórica, no caso, nesse trabalho, eu utilizei reflexões da Spivak, Pode o Subalterno Falar, e da Kristeva, com Estrangeiros para Nós Mesmos. Na pesquisa, como o próprio título já sugere, a dupla subalternidade, eu trato da questão da figura do subalterno, né? E aí, para falar da questão do subalterno, eu tive que teorizar, procurar um pouquinho, né, o que a Spivak fala de subalterno. O que é esse subalterno? Que, segundo ela, não é todo e qualquer marginalizado, mas aquele que a sua marginalidade o impede de articular agenciamento. E aí, quando ela está falando da subalternidade feminina, ela fala que, no contexto da produção colonial, se o sujeito subalterno ele não tem história e não tem condições, não tem estruturas para falar, a mulher, né, no caso do sujeito subalterno feminino, ele ainda está mais ainda na obscuridade, por toda essa questão imperialista, todo esse contexto colonial que a impede de fazer agenciamento. Então, ela diz assim, que a mulher subalterna, ela não pode falar, e quando tenta fazê-lo, não encontra meios para se fazer ouvir. Trecho bem forte, né, quando ela fala dessa questão da problemática do sujeito feminino subalterno. E aí ela vai falar que essas questões alternidade feminina perdura mesmo no nosso período, no caso pós-colonial, e faz nos entender que as sujeições lá desse período, eles nos fazem, ainda são visíveis, né, devido a essa tradição imperialista e patriarcal que continua em vigor. E aí a Ana Miranda e a Tatiana Salem, com essas duas personagens, né, femininas, elas nos fazem pensar sobre a condição da mulher no terceiro mundo. E aí nos interessa notar como essas autoras encenam a imigração no feminino. Essa ideia de trabalhar a questão da imigração no feminino também é muito trabalhada pela Maria Zilda Ferreira Cury,
quando ela analisa a obra América, ela fala dessa questão da imigração do ponto de vista feminino, a partir de um contexto da imigração em geral. Então, a partir da leitura que eu tive desse artigo, eu tive a ideia de propor, né, esse capítulo que vai tratar da questão da imigração, mas pensando na figura da mulher nesse contexto. E é também, sobretudo, um posicionamento político, né, meu, né, enquanto pesquisadora, porque, historicamente, a tradição da literatura e seu cânone tenderam a marginalizar a produção feminina. Então, eu estou trabalhando com duas autoras que, não só por serem mulheres, mas por desestabilizarem todo um discurso e um posicionamento, digamos, patriarcal, um pensamento machista, e coloca personagens não do ponto de vista, não na perspectiva da passividade, mas são mulheres ativas e que questionam seus lugares, né? Então, pretende-se pensar como a narrativa de imigração é elaborada e vivenciada por essas mulheres. Então, as duas autoras narram experiências migratórias a partir de violências distintas e maneiras que ora se assemelham, ora se diferenciam. Eu costumo dizer que a Tatiana ela trata a imigração e toda essa questão que envolve o corpo da mulher de um ponto de vista mais filosófico, enquanto que a Ana Miranda ela trata de uma perspectiva um pouco mais sociológica, dessa coisa mesmo da viagem geográfica, desses contrastes e conflitos da mulher no momento do movimento, né? A partir do movimento. Enquanto que a Tatiana Salem ela faz isso a partir de viagens mais psicológicas, digamos assim, viagens mais para dentro de si mesmo, e vai questionar essa questão da imigração para nos fazer pensar que não só é a imigração do ponto de vista geográfico, essa coisa do deslocamento do espaço físico e tal, mas o deslocamento que existe dentro de nós mesmos, de todos os sujeitos, na contemporaneidade, esse não estar em todo lugar do mundo, esse sentimento de desajuste, né, que nós nos encontramos. Então, ela produz imagens da mulher marcada, elas, né, todas as duas autoras, produzem imagens da mulher marcada pela dupla subalternidade. Primeiro, porque da questão da mulher imigrante, que é entrecortada por duas culturas, dois mundos, né? E também a de ser mulher, esse corpo que é desejo e, ao mesmo tempo, que é sedução no mundo masculino, mas, ao mesmo tempo, ocupa também o espaço da resistência, né, de confronto, né, na situação de marginalidade. Então, em Ana Miranda, eu percebo que a discussão de gênero é um pouco mais latente, né, tanto que na epígrafe ela já traz isso, assim, ser livre é frequentemente ser só, né? E a história de Amina, a gente vê uma quebra de expectativa, porque ela foi um objeto de troca, o pai doa a Amina para o tio para poder servir, para ser uma doméstica para ele, digamos assim. Como o tio era um intelectual que via que o conhecimento poderia mudar a vida da Amina, então ele quer ensinar a Amina a ler, a falar línguas, ele gosta muito de ler vários livros, então ele transfere isso para a Amina, e a Amina ela é um pouco à frente assim, do seu tempo, ela não se ajusta àquela mulher lá do século XIX, dona de casa, do lar, esposa, nada disso, ela através da dança, ela faz todo um questionamento, ela se coloca, ela sofre muito com isso também. E na Tatiana, a personagem, ela faz uma viagem que é sobretudo interna, como eu disse, para pensar na questão da morte, da herança, por conta toda essa herança judaica que ela carrega. Então, ela mostra essa dor no corpo da mulher, né, estrangeira. E, nesse nosso trabalho, a imigração, é importante frisarmos que é a imigração do ponto de vista literário, né, ou melhor, discursivo. Como a literatura recria esses sujeitos em posição de entrelugar ou de entre dois, né, entre duas culturas. E aí eu fui lá um pouquinho na Kristeva, quando ela fala a respeito do estrangeiro, e aí ela fala que o estrangeiro ele apresenta uma nova ideia de felicidade, entre fuga e origem, um limite frágil, uma homeostase provisória. Isso a Kristeva falando para a gente, quando fala dessa coisa
do desenraizamento, como que o sujeito que está nessa situação, ele tem ela apresenta uma felicidade cabisbaixa. Eu gosto muito desse termo, porque ela fala que ela sempre terá a lembrança, o sujeito, na verdade, sempre terá a lembrança desse território de outrora, mesmo estando inserido economicamente numa nova sociedade que o recebe. Então, essa marca aí desse desenraizamento, o sujeito migrante, ele leva para sempre, né? Lorena, 2 minutinhos, tá? Tá, ok. Então, uma das perguntas que a gente tenta responder é: existem estrangeiros felizes? E aí a gente vai lá no Eduardo Said também, onde ele fala dessa questão do estrangeiro, e fala que o rosto do estrangeiro ele já queima a felicidade, porque no rosto dele já traz as marcas de uma estrangeiridade, e uma estrangeiridade que ora nos aproxima, mas ao mesmo tempo nos repele, né, nos distancia. Então é isso que eu quis mostrar na nossa pesquisa, mostrar como as mulheres, né, nas obras literárias, elas explicitam um lugar paradoxal e conflitante, né, no sistema colonial e imperialista. Ao mesmo tempo que é oprimida por questões de gênero e por questões econômicas e sociais, elas também são personagens que se distanciam do desejo de sua época. E mostram também, né, quando esses imigrantes chegaram ao Brasil a partir de 1870. E elas escancaram a situação dos imigrantes nas grandes cidades, né, com um tom muito melancólico, né, muitas vezes. E os relatos de viagem pendem para o relato do exilado, aquele para o qual a viagem é, a princípio, sem volta por ter sido imposta. A sensação é de estar, mas não poder ser. Quem sou eu em meio ao desconhecido? Então, nos dois romances analisados, portanto, existe a condição absurda e dolorosa da viagem, mas, ao mesmo tempo, uma tentativa de construção de uma nova realidade, suavizando o passado e desejando um futuro utópico. É isso. Tinha mais um pouquinho para falar, mas eu acho que não vou ultrapassar o tempo. Mas muito obrigada e fico aguardando aí o diálogo. Obrigada, Lorena. Muito bem. Obrigada. Passo a palavra agora para a Fabiana Lula. Por favor, Fabiana. Eu e Lilian, né? Que esse trabalho é um trabalho compartilhado. Nós fizemos juntas. Sim, claro, desculpa, eu que li mal aqui. Fabiana Lula Macedo e Lilian Rodrigues Oliveira. Isso. Desculpa, Lilian. Isso. Imagina. Eu e Lilian somos doutorandas do curso de pós-graduação de Letras Linguísticas da UFG, Universidade Federal de Goiás, e nós duas estudamos em diferentes momentos agora, né? A Lilian acabou de defender a dissertação sobre Cora Coralina e eu estou escrevendo a tese ainda sobre a Cora, e nós vamos compartilhar uma apresentação. Sim, já vou compartilhar. A Lilian compartilha, eu só explico um pouquinho que esse é um artigo que foi produzido para uma disciplina do nosso curso, e nós tínhamos como pressuposição de que Cora Coralina teria um teor testemunhal na sua literatura. Aí, não estou vendo ainda, Lilian. Pois é, meu tá aqui o Zoom não está respondendo. Eu já compartilhei aqui. Enquanto ela tenta, acho que eu posso dar seguimento, né? Falando, que eu acho que assim a gente não perde muito tempo. Pode ser, Lilian? Pode sim. Então, o título do nosso trabalho é Cora Coralina, Testemunho e Poesia. Para quem não conhece, Cora Coralina nasceu Ana Lins dos Guimarães Peixoto Freitas. Ela nasceu em 1889 na cidade de Goiás, que é a antiga capital do estado de Goiás. Ela foi poeta, contista, cronista, e apesar dela ter começado a publicar em jornais as suas crônicas a partir dos 14 anos, ela só foi publicar o seu primeiro livro em 1965, aos 76 anos.
Sobre o trabalho, a gente parte de... Aí. Foi? Certinho. Foi? Foi. Foi. Aí pode passar o slide para o próximo, só para ver a carinha da Cora Coralina. Voltando. Então, essa senhora aí é a senhora que publicou o seu primeiro livro há 75 para 76 anos. Um mês antes dela completar 76, saiu Poemas e Becos de Goiás e Histórias Mais, que foi o seu primeiro livro de poemas. Pode passar o próximo, Lilian. Nós, a partir dessa ideia de que da literatura de testemunho, nós utilizamos um conceito mais ampliado, porque a literatura de testemunho, ela nasce, né, quanto à literatura do Holocausto, e que é o relato dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, e aí a gente tem algumas obras que têm maior afinidade com a literatura de testemunho, porque são escritos de pessoas que passaram por traumas pela catástrofe da Segunda Guerra Mundial, mas aí a gente tem esse conceito ampliado que o Salgueiro traz para a gente, que fala das relações étnico-raciais, do racismo, da questão do preconceito de gênero, da violência patriarcal, e tudo isso poderia produzir traumas, e esses traumas, eles acabam aparecendo na literatura de quem sofreu, de quem passou por eles. Aí, Lilia, se você quiser falar o próximo slide, para não monopolizar a palavra. Bom, quando a gente pensa nesse teor testemunhal, né, da literatura, a literatura da Cora, né, ela sempre foi muito associada, né, tem muitos estudiosos aí que apontam, né, como uma literatura memorialística, né, em que ela conta, né, sobre episódios, né, momentos vividos na cidade de Goiás, né, pela protagonista da poesia dela, que é sempre, né, a Aninha, né, e as pessoas vão sempre fazendo essa aproximação, né, entre a escritora e esse olírico aí, né, feminino, e a Seligman Silva aqui, ela fala que a literatura age prestar um serviço à humanidade. E a voz feminina, né, inclusive a da Cora, né, ela começa a produzir muito jovem, né, lá em 1907 a gente já tem publicação da Cora em jornais como O País, e ela foi sempre reprimida pela família, mas, né, ela busca esse sonho, escreve, né, diante de toda a dificuldade, e a gente vê que ela coloca aí no centro da poesia dela essas personagens marginalizadas. Numa pesquisa que eu fiz, por exemplo, o poema Mulher da Vida, que a gente vai estar tratando dele no final, é a Fabiana que vai falar dele, para vocês terem uma noção, né, de como é silenciado, de como precisa de uma voz feminina para falar. Ele foi escrito em 1975 em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né? Foi apresentado, escrito não, né? Foi apresentado. E ele era para ter sido publicado no segundo livro da Cora, meu livro de cordel, só que o editor, ele não concordou, por puro preconceito, ele não aceitou publicar esse poema, né, no livro. Foi uma condição, né, que ele impôs, e por conta disso, esse poema foi para a segunda edição da obra Poema dos Becos de Goiás, Histórias Mais. Então, são detalhes, assim, é importante a gente ver que a Cora, ela dá voz a essas personagens, né, a mulher da vida, a criança, ao escravo, a lavadeira, né, ao trabalhador, o proletariado, e é isso, pode falar aí, Fabiana.
Passa o próximo slide, que eu acho que você já falou isso. Na verdade, a gente observa que a Cora faz uma literatura bastante autobiográfica, muito ligada àquilo que ela vivia. Uma das suas personagens principais que aparece, os poemas da Cora são muito grandes e narrativos, né? Em grande maioria. E ela traz essas personagens e a história delas. Então, de certa forma, a Cora apresenta na sua literatura tanto a questão da sobrevivente de um trauma, que seria o superteste, segundo Seliman Silva, e testes de testemunha observadora, né, que observa o que passam as outras mulheres. Grande parte dos poemas de Cora tem como personagem mulheres, ou ela mesma, na figura da Aninha, que é ela enquanto criança, ou mulheres trabalhadoras, mulheres marginalizadas, que ela chama de mulheres, de figuras obscuras, né? Aí onde aparece também o feminismo em Cora, né? Porque ela se coloca ao lado das mulheres marginalizadas e conta a história delas. Então, de certa forma, é uma literatura de memórias e confissões, como ela diz, e essas figuras que surgem nos poemas, elas são figuras marginais, figuras silenciadas, que não teriam a sua história contada de outra forma se não fosse através da literatura. Aí, Lili, acho que dá tempo da gente ver os poemas. Só para avisar, 2 minutos, isso. 2 Obrigada. minutinhos só? Acho que dá tempo de ver alguns trechos que a gente selecionou. Aqui tem um trechinho, né, do poema Minha Infância. Na quietude sepulcral da casa era proibido, incomodava a fala alta, a risada franca, o grito espontâneo, a turbulência ativa das crianças, contenção, motivação, comportamento estreito, limitando, estreitando exuberâncias, pisando sensibilidades. E aí ela vai falando, né, que a criança ela é espezinhada, domada, diminuída, e tem um depoimento da Cora, uma entrevista em jornal, em que ela afirma que com a abolição da escravatura, né, as crianças tomaram lugar do escravo, toda aquela severidade que era direcionada para o escravo acabou sendo direcionada para a criança, né? A criança é aquela que não tinha vez. Né? E quando ela fala da sua própria infância, né, ela traz essa infância cruel da cidade de Goiás. Esse poema é um testemunho de como a criança era tratada naquela época, né, na antiga Vila Boa. É isso, já deu tempo aí? Faço próximo, vamos ver se dá tempo. Vamos ver. O poema As Becos de Goiás é um poema famoso, e nesse poema, que é muito longa, que a gente só tem um trecho, ela trata da mulher da vida. Então ela diz assim: mulher dama, mulheres da vida, perdidas, começavam em casas boas, depois baixavam para o beco. Queriam alegria, faziam bailaricos, baile sifilítico, era assim chamado. O delegado-chefe de polícia, brabeza, dava em cima, mandava sem dó, na peia. No dia seguinte, coitadas, cabeça raspada à navalha, obrigadas a capinar o largo do chafariz na frente da cadeia. Então, além da Cora escolher para falar, não da cidade de Goiás histórica, mas dos becos, local onde morava gentinha, que é como ela diz, aquelas pessoas que são marginalizadas, e entre elas aparece a mulher da vida. Dá tempo de falar mais um? Acredito que não, meninas. Não? Não, vai atrapalhar os outros. Então, tá bom. Obrigada, então. Obrigada, gente. Peninha, obrigada, menina. Passo a palavra para Virgínia Darciliana, desculpa, Silva. Isso. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Sim, tudo bem. Então, eu também vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Vocês veem minha tela?
Por enquanto não, Virgínia. Ah, agora tá, parece que está entrando aqui. Beleza. Eu já vou falando então. Boa tarde, obrigada pela presença de todos, né? Eu sou Virgínia, sou mestranda do Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês na USP, sou orientada pela professora Mayumi Hilari. E esse trabalho que eu vou apresentar hoje é um recorte da minha pesquisa. A minha pesquisa é sobre a bruxa na poesia da Antissex. Esse é um recorte, eu vou focar apenas no poema. Na verdade, se originou de uma disciplina esse trabalho, né? Literaturas e Artes em Trânsito. E aqui eu vou tentar analisar os aspectos de performance e trauma nesse poema que é bem emblemático para a Antissex. Bom, como ela não é uma autora tão conhecida aqui no Brasil, nunca foi publicada no Brasil, acho que cabe um breve contexto biográfico dela. Então, a Anne Sexton, ela escreveu ali majoritariamente nos anos 60, ela era estadunidense, de Boston, e ela começa a escrever tratando a poesia como um processo terapêutico, porque ela começa a escrever depois da sua depressão pós-parto, né, tipo, isso foi uma indicação do psiquiatra, psicanalista dela, mas logo ela se profissionaliza e começa a publicar bastante coisa, inclusive, ela tem uma obra um tanto extensa, e a sua poesia é vista como confessional, um termo que tem diversas problemáticas, mas eu não vou entrar aqui hoje, como poesia feminina, né, de um jeito que diminui essa poesia como se ela não pudesse ser universal, né, porque ela trabalha com temas considerados femininos, às vezes, né, como corpo, como família, maternidade, divórcio e tudo mais. E alguns outros temas com que ela trabalha bastante são saúde mental e um forte revisionismo literário, especialmente da Bíblia e dos Irmãos Grimm. Bom, Her Kind, porque eu escolhi esse poema, né? Esse é um dos poemas mais conhecidos da poeta, e ele é do volume de estreia, To Battle and Partway Back, que é um livro que é bastante inspirado pela experiência da poeta com internações psiquiátricas, e Her Kind se destaca exatamente por apresentar o tema do livro de uma forma um pouco diferente, né? Ele vai trazer para o campo do mito, enfim, vocês vão ver a seguir. E, inclusive, trouxe aqui um pedacinho da biografia dela, escrita pela Diana Middlebrook, que diz que esse poema era importante para a poeta também, né? Diz que o poema parecia ele perfeito para passar de pessoa a persona. Dizia ao público que o poema mostraria a todos, ao mesmo tempo, que tipo de mulher era ela e que tipo de poeta. Então, ela escolheu esse poema sempre para abrir as suas récitas, né? Como se fosse um representante de como era a sua lírica. Bom, performance. Eu trago esse conceito de performance do Eagleton, né, quando ele diz que o poema é uma performance retórica, que não é tipicamente instrumental. E aí ele diz o seguinte também: a noção de estratégia ou performance nos lembra de que palavras têm força tanto quanto têm significado. Força significa o efeito ou impacto pretendido de uma peça de linguagem que pode não estar completamente alinhada ao seu significado. Retórica significa linguagem organizada de modo a alcançar determinados fins. Então, o movimento que eu faço aqui de tentar ver o poema como performance, não apenas como confissão, é de analisar o poema por si, sem cair muito na biografia da poeta, enfim, e com essa ideia de que é uma performance retórica, né? Tipo, ele é organizado daquela forma para devidos fins. Uma outra coisa que o Eagleton fala também é que o poema é uma declaração moral como oposto a empírico, né? E é mais ou menos sobre essa luz que a gente vai falar sobre Her Kind. Agora, a noção de trauma, antes de eu entrar direto na noção de trauma, eu trago o trabalho da Silvia Federici, quando ela fala sobre a caça às bruxas na Europa moderna, embora, né, seja uma distância temporal enorme entre a obra da Sexton e a caça às bruxas, ela diz que a caça às bruxas, ela moldou as relações de gênero na sociedade capitalista, né? Então, foi um projeto de perseguição das mulheres ali na passagem do feudalismo para o capitalismo. E, além de moldar essas relações de gênero, ela determinou como
a mulher e a bruxa ficariam no imaginário popular. Então, segundo ela, essas práticas atrozes e humilhantes a que elas foram submetidas deixaram marcas indeléveis em sua psique coletiva e em seu senso de possibilidades. Então, a bruxa que a gente vai enxergar aqui é bastante sob esse ponto de vista que a gente vai enxergar. Agora, trauma, eu trago Carruth, que diz que o trauma não está localizado no evento em si, mas na repetição inadvertida e indesejada daquele evento. Então, ela vai trabalhar com o trauma na literatura e a ideia de trauma cultural. Então, como eu estou trazendo esse evento histórico e, enfim, né, o imaginário que se tem da bruxa, é mais ou menos por aí. Para que dê tempo, eu não vou ler o poema, eu vou só fazer algumas considerações e deixar ele aqui na tela, mas qualquer coisa vocês podem me perguntar mais adiante, na hora do diálogo. E eu vou fazer uma análise bem breve, assim. O poema tem 3 estrofes, é um poema curto, as estrofes têm mais ou menos o mesmo tamanho, os versos têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas a gente vai ver um pouquinho mais de perto isso. Então, nessa primeira estrofe, a gente tem a apresentação da personagem, que é também Olivia, que é também narradora. Né? Então, logo na primeira linha, ela já diz que é uma bruxa possuída. E essa bruxa, né, que ela mostra ser, ela tem várias coisas negativas, né? Então, é uma bruxa que é diretamente relacionável àquela que a Federici citou, né, que ficou no imaginário das pessoas. E eu acho interessante trazer o que a Carol fala aqui também, que trauma não é apenas o ato inconsciente do sofrimento e a sua repetição, mas é a voz que grita por meio da ferida. Então, eu acho que é bastante interessante pensar na voz que está falando isso, né? Porque quando a Sexton transfere, sei lá, questões femininas e tal, que a gente vai ver mais adiante no poema, para uma bruxa, para um outro ambiente, né? A voz que fala não é propriamente a dela. Bom, quanto aos aspectos formais, a gente vai ter algumas rimas de fim de verso aqui, né? E a musicalidade dele contrabalanceia essa imagética grotesca que ela propõe. E aqui esses últimos versos, a woman like that is not a woman quite, I have been her kind, vão ser repetidos mais adiante, por isso adianto isso agora. Bom, na segunda estrofe a gente já não tem mais nenhuma rima, e ao invés de se fixar na figura da própria mulher, ela vai descrever um outro ambiente, né, que é o ambiente da casa da bruxa, na caverna, com, enfim, elfos, vermes e tudo mais. E aqui eu acho interessante porque ela descreve bastante coisas de cozinha, coisas, utensílios de casa, né, então ela entrelaça esses mundos, né, do mundo da bruxa e o ambiente doméstico, que é comum a todas as mulheres da sua época, né, e até hoje, enfim. Então, ela tensiona essas barreiras de um modo um pouco sutil. Virginia, Sim? 2 minutos? só para avisar. Isso. Ok. Vou tentar ser bem breve. Acho importante também trazer o que a Carol fala, que o trauma na literatura é um tipo de dupla narrativa. Então, basicamente é isso que a Sexton coloca aqui. E aí, essa repetição desses últimos versos, né, muda um pouquinho. Agora, a woman like that is misunderstood, I have been her kind. E aqui é uma interpretação minha, mas eu acho que pelo tom mais obscuro que se coloca, é uma repetição mais adorenta, assim, né? E na terceira estrofe, essa bruxa vai embora, né? Ela traz um pouco da imagética da caça-bruxas, de fogueira e tal. E eu acho que algo a se notar é que, com a vantagem da distância proporcionada por esse lugar mítico, essa bruxa pode realmente se desprender da dinâmica social que a oprime, ao contrário das mulheres da época da Sexton. E essa última repetição do I have been her kind é mais enigmática e menos negativa. Né? Vejam que ela diz, a woman like that is not ashamed to die. Uma mulher como essa não tem medo de morrer, não tem vergonha de morrer, inclusive. E aqui eu até coloquei isso, né? Vergonha de morrer é algo um tanto enigmático e é negado, assim como o medo também é negado. Bom, e por fim, eu acho que a gente pode observar que na obra da Sexton, a figura da bruxa vai se repetir diversas vezes, não apenas nessa bruxa arquetípica, né? E ela vai evoluindo, sabe? Essa é a primeira bruxa que ela coloca na poesia dela.
E mais tarde ela aborda a natureza feminina como louvável, ao invés de simplesmente amaldiçoada. Alguns exemplos são Moonstrong Woman's Song e In Celebration of My Uterus. Esse poema que eu trouxe foi publicado em 1960, se não me engano, e esses dois aqui são de 66. Bom, é isso, e se tiverem alguma dúvida, me perguntem na parte do debate. Obrigada. Obrigada a você, Virgínia. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouquinho. Obrigada. Então, agora eu passo a palavra, por favor, a Gínia Maria Gomes. Gínia. Ela está ainda com a apresentação, né? Vamos esperar um pouquinho. Por favor, Virgínia. Opa, só um minuto. Acho que eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Parou? Agora deu. Obrigada. Agora sim. Bem-vinda, Gínia. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Bom, então, boa tarde a todas. A todas, eu acho que só tem todas aí, né? Inicialmente, gostaria de dar os parabéns à Ana, à Laura, à Silvina, pela organização das mesas, pela condução dos debates, e também dizer a todos que apresentaram até agora que eu estou gostando muito e aprendi muito com as apresentações. Sobre minha pesquisa, eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento. Eu não trabalho especificamente com autoria feminina. Embora nos meus últimos ensaios, artigos, capítulos de livro, comunicações, eu tenha trabalhado quase exclusivamente autoria feminina. Tá? Então, a minha pesquisa é sobre romance e ditadura. Tá? No século XXI, né, tem saído muitos romances com essa questão da ditadura, principalmente depois de 2014. Né? E o já conhecido livro que vocês, né, todos nós conhecemos, vocês todos conhecem, da Eurídice Figueiredo, né, eu acho que foi muito importante para organizar, para dar a primeira organização sobre essa questão. Né, e ela, inclusive, ela mostra a importância desse resgate feito pelos romances. Eu fiz uma lista de romances sobre essa temática e eu tive uma grata surpresa quando eu constatei que a metade era de autoria feminina. Agora, até mais da metade, porque no mês passado eu descobri mais alguns livros, né, de autoria feminina sobre essa questão. Então, eu fiquei bem contente assim, que, né, a gente vê alguns famosos aí publicando, mas, no entanto, tem muitas escritoras também. Bom, entre as várias faces da ditadura que estão presentes nesses romances, eu tenho me interessado pela questão do desaparecimento, tá? Nas implicações do desaparecimento na vida dos familiares. Tá? Há muitos romances com essa temática, muitos romances de autoria feminina com essa temática. Não vou falar porque não vai dar tempo. O Outono é o romance que eu escolhi, o Outono, da Lucília Garcês, né? Também é um dos que, né, apresenta os dramas familiares das vítimas de um desaparecimento. O título da minha apresentação é As implicações de um desaparecimento em Outono, de Lucília Garcês. Quer dizer, essa é a questão que vai me interessar aqui. Bom, falar do desaparecimento é falar de um trauma individual e coletivo, inclusive a Maria Rita Kell, num belo ensaio que está naquele livro Que Resta da Ditadura, vai falar sobre isso. De um trauma cujas feridas permanecem abertas, pois aqueles que foram atingidos por uma tal catástrofe, eles não conseguem fazer o ritual fúnebre. E isso porque eles não têm o corpo morto não lhes foi restituído, então eles ficam inibidos de fazer esse ritual. Então, o desaparecido, por não ter havido esse ritual, por não ter sido feito luto, o desaparecido permanece redivivo, está sempre vivo na vida dessas pessoas. Né? E devido à ignorância, devido a eles não saberem se a pessoa está viva ou morta.
por isso o estatuto de ser desaparecido, e não de estar desaparecido. Tá? Inclusive, tem um autor, o Gabriel Gatti, que vai fazer essa diferença, ser desaparecido. Ele é desaparecido e não está desaparecido. O desaparecido é um ausente que continua presente. No caso de Outono, o marido de Ângela, que é a protagonista, né, é um desaparecido. 40 anos depois desse episódio, esse episódio ainda continua assombrando, tá? Essas memórias traumáticas desses tempos, né, desses tempos de chumbo, continuam invadindo o seu presente. O desaparecimento forçado do marido, né, lhe causa uma dor avassaladora, tá? Porque ela também não conseguiu fazer o ritual fúnebre e o luto ficou em suspenso. No presente da narrativa, a vida de Ângela se alterna entre trabalho, leituras e recordações. O trabalho é a sua tábua de sustentação, o qual lhe impede de sucumbir às lembranças dolorosas, compondo a baliza do seu dia a dia. Ela deixa isso bem explícito já nos parágrafos iniciais do livro, lendo, aspas, a que iria me dedicar se não fosse o trabalho? Como eu iria preencher as horas dos dias? Como iria sufocar a ferida aberta que ainda tinha no coração? Então, eu acho importante, quer dizer, o fato de ela não ter simbolizado esse evento vai ser determinante para que esse evento apareça no presente da narrativa. Tá? Então, é um trauma que continua reverberando. É muito interessante o termo ferida aberta. Tá? É uma ferida aberta que volta a sangrar toda vez que ela é reatualizada no presente. Né? Então, essa catástrofe está sempre se reatualizando. O Gabriel Gatti, me referindo a ele novamente, ele vai falar o seguinte, que são feridas abertas que não se fecham. Então, é interessante que tanto a narradora quanto o estudioso, ambos referem à ferida aberta, que é uma expressão que aponta para a questão do trauma. Tá? E essa expressão ela vai ser utilizada pela narradora em várias oportunidades. Em uma dessas oportunidades, ela se deixa levar pela emoção, aí ela diz, aspas, a saudade faz faltar o ar, traz uma febre incontrolável, dói como uma ferida aberta que nunca tem cura. Eu acho interessante essa citação, porque eu sempre lembro dessa questão do corpo, né? Dessa dor que está transparente no corpo. E aí não dá para deixar de falar na lei da Asman, que vai afirmar que a memória corporal, aspas, né? A memória corporal de feridas e cicatrizes é mais confiável que a memória mental. Essa dor, né, é reencenada ao ver filmes e nos pesadelos. A Ângela assiste a vários filmes sobre os anos de chumbo. Esses fazem recrudescer o sofrimento pregresso. Sobre que bom te ver viva, ela afirma: todo o sofrimento voltava de forma avassaladora. A saudade de Danilo voltava com toda a força. E tristeza, consternação, amargura me tomavam por vários dias. Com o filme, as lembranças se impõem e a saudade do marido se renova. A mesma situação se dá quando ela vê Lamarca. Então, esse aqui eu acho que é até mais forte, porque ela diz assim, saí do cinema transtornada por reviver aquele período de medo, de terror. E tem um terceiro filme... Oi? 2 minutos, tá? 2 minutos, tá. Tem um terceiro filme, que é o Cidadão Boylensen, tá? Que ela vê na TV e começa a chorar convulsivamente.
Então, ela mesma faz uma reflexão. Nada disso passou. Tudo está ardendo dentro da minha memória. Não é uma história que se apaga com os anos. Não se apaga nunca. É como se fosse ontem. Bom, então, aqui ela tem uma consciência muito grande desse trauma que ainda está reverberando no seu presente. Também nos pesadelos, isso aparece, né? São vários pesadelos. E um deles, ela também reflete, ela diz assim, suspeito que o espectro de Danilo ronde meu inconsciente, que a ferida ainda esteja aberta, que os anos não tenham apagado meus sentimentos, que as marcas de sua ausência ainda sejam profundas e doloridas. Então, quer dizer, é uma reflexão muito arguta sobre essa questão de o trauma não ter sido elaborado. E uma discussão com um namorado, no final ela acaba namorando alguém, ele argumenta, né, por que ela não esquece esse passado. Ele diz assim, eu não consigo me libertar dessas marcas da minha juventude. São feridas profundas que não se fecham facilmente. Voltam a me atormentar quando eu menos espero. É involuntário, mas faz parte de mim. Então, quer dizer, essa desaparição, né, esse trauma dessa desaparição não foi simbolizado, por isso essa reencenação, né, constante do trauma que invade o seu presente. Quase ao final do romance, quando esse namorado vai partir numa viagem, desistiu, me parece que desistiu da relação, ele diz, né, sua vida está organizada, seu trabalho é ótimo, você tem suas lembranças, até porque Danilo ainda continua vivo no seu coração. Acho que não vou fazer falta. Quer dizer, então ele tem essa visão muito arguta, até porque Danilo ainda continua vivo no seu coração. Bem, eu termino a minha fala só fazendo um link, aí saindo um pouquinho da minha leitura, mas só para fazer um link com as comunicações do primeiro dia, que a Ana, sobretudo, falou nos prefácios, né? A orelha do livro é feita por ninguém menos que Maria Valéria Rezende. E existe no livro 2 prefácios, tá? De 2 escritoras, da Adi Esquarize e da Rosângela Vieira da Rocha. Então, eu achei bem interessante trazer isso aqui para fazer esse link, porque eu não teria prestado atenção se não fosse as leituras que vocês fizeram na segunda-feira. Obrigada. Obrigada, Gínia. Até já para conversar mais um pouco. Passo a palavra agora para Márcia Caetano Langfeld. Pronunciei certo, Márcia? Oi. Bem-vinda, querida. Tá certinho. Bom, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, os organizadores, né, do simpósio, e, em particular, a Laura Barbosa Campos, né, pelo incentivo em trazer aqui, não minha pesquisa, eu gostaria de falar que eu sou primordialmente uma pesquisadora, mas aqui eu vou falar sobre meu trabalho como escritora, um livro que eu lancei em 2019 chamado Musas Provisórias. Bom, como nem todo mundo me conhece, né? O meu nome é Márcia Caetano Langfeld e eu trabalho como pesquisadora. Eu tenho um doutorado em estudos lusófonos pela Universidade Sorbonne Nouvelle e sou mestre em letras neolatinas pelo FRJ. No momento, eu desenvolvo pesquisa na Universidade de Oslo, na Noruega, no Departamento de Língua Portuguesa. Bom, o Musas Provisórias é minha primeira obra de ficção. Foi um trabalho que eu iniciei, na verdade, durante a minha pesquisa de doutorado, paralelamente. Então, por conta disso, levou assim, muito tempo para escrever, embora seja uma prosa de 150 páginas, aproximadamente, né, pequena.
Então, por conta disso, levou muito tempo, né? Eu só consegui lançar depois que eu defendi minha tese em 2018. Mais recentemente, em 2020, eu participei da coletânea Propostas Novas para Novos Mundos, a convite da editora Aquarela Brasileira, de Coimbra. E com esse livro eu participei com ensaio. Esse livro é uma coletânea de 22 autores, com ensaios, poemas e crônicas sobre... tentando imaginar como seria o mundo pós-pandemia. E foi assim, logo no calor quando a pandemia chegou e estava todo mundo em casa e tal, e a gente fez esse exercício, né, de pensar, e foi um trabalho bastante interessante. É um livro que, inclusive, ele foi disponibilizado eletronicamente, gratuitamente, na página da editora. Também, em 2021, eu tive um conto Porta-Retratos, que foi selecionado por um concurso para ser editado numa antologia de escritoras brasileiras contemporâneas pela editora Literacy, que deve sair esse ano. Isso é só para falar, assim, além do meu trabalho de pesquisadora, eu comecei a escrever, está mais ou menos nesses inícios, né? O que é o Musas Provisórias, o livro? Como a gente tem pouco tempo, aí eu vou tentar ler aqui para ser o mais objetivo possível, não passar, né? O livro ele traz uma epígrafe, e assim como o título, ele dialoga com um poema da Sylvia Plath, que é uma escritora que eu gosto muito, que se chama The Disquieting Muses, e que foi traduzido para português, se eu não me engano, como Musas Inquietantes. E esse poema ele foi publicado em 1960 no livro The Colossus and Other Poems. E essa era uma ocasião que, para distrair do doutorado, eu lia muito Sylvia. Como eu gosto de... Além das coisas que eu tinha que ler e escrever durante o doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre a Amazônia, não tinha nada a ver com isso, nada a ver com mulheres, mas eu lia outros autores como distração, e eu fiquei muito, assim, com muita vontade de fazer alguma coisa em torno dessa obra da Sylvia. Foi assim que surgiu esse livro. Por sua vez, o poema da Sylvia ele é baseado num quadro de um italiano, o pintor metafísico italiano Giorgio De Chirico, que se chama Le Muse Inquietanti. Não sei pronunciar italiano direito, mas acredito que seja assim. Esse, não sei se as pessoas conhecem, eu até tinha preparado um PowerPointzinho só para mostrar o quadro, mas eu achei que era só para mostrar uma pintura, é tão fácil achar, né? Uma pintura, inclusive, bastante famosa, talvez algumas pessoas já conheçam. E também eu não posso falar muito, né? Que a gente não tem muito tempo, só para falar bastante superficialmente, o quadro, essa obra do Chirico, outras obras dele também, mas em particular essa, ele trabalha, a ideia principal dele é a conexão entre o passado e o presente, e o futuro, através, principalmente, do espaço da cidade. E a ideia de musas, porque ele tem 3 figuras que seriam as musas, né, nesse quadro, são baseadas na cultura helênica, que ele trabalhava muito nessa linha. Já o poema da Sylvia, que ela fez mais ou menos assim também, ela ficou muito tocada por esse quadro, e ela quis fazer alguma coisa em torno dessa ideia do De Chirico. O poema dela, ela trabalha essa questão da memória, mas do ponto de vista do feminino, muito específico da questão do feminino. Inclusive o poema, que é belíssimo, ele tem... Existe a própria Sylvia falando, se alguém procurar no YouTube, ela própria está falando desse poema. É super fácil achar. E é muito bonita ouvir a voz dela assim, falando, é bem interessante, bem forte. Então, por exemplo, tem uns trechos, é um poema longo, ele conta a história de uma mulher desde que ela nasceu e como que foi a educação dela e toda a vida dela, e diversas e diversas vezes ela faz menção, por exemplo, a contos de fada, como a Bela Adormecida. E aí as musas, elas tornam outro viés. Essas musas seriam, que na Bela Adormecida são aquelas fadinhas que ficam em volta do berço, né? Então, ela
aumenta, né, como o De Chirico faz também na obra dele, mas no outro sentido, ela explode, né, o sentido de uma maneira muito mais ampla, que não é o destino individual de uma mulher, mas o que é ser mulher, né, todas essas questões. E aí eu fiquei muito tocada com isso, e, bom, não estou dizendo que escrevi um livro à altura da Silvia nem do De Chirico, mas que eles me inspiraram a fazer o Musas. Então, o que é o Musas? Né? É um relato em primeira pessoa de uma física brasileira de carreira internacional, desde a sua infância até a vida adulta. No início da narrativa, ela precisa retornar à cidade natal, e aí ela vai se recordando retrospectivamente, só pode ser retrospectivamente, da sua infância e adolescência, quando ela estudou numa escola de religiosas italianas. Trata-se de uma narrativa de aprendizagem em que a protagonista vai se dando conta das restritas opções oferecidas às mulheres e, a partir daí, descobre meios de superá-las. Entretanto, o passado ressurge intermitente como marcas que a vida lhe imprimiu. A narrativa é estruturada a partir da perspectiva feminina na reelaboração do discurso e da reapropriação da memória traumática na construção do sujeito. Então, ela cresceu numa família disfuncional, completamente disfuncional, numa sociedade, é a última década da ditadura no Brasil, e ela frequenta umas famílias de militares, e ela tem algumas histórias, inclusive tem uma história verídica, assim, de um general francês que foi dar assistência aos militares brasileiros, uma espécie de curso de tortura para os militares brasileiros. Existe um documentário sobre essa pessoa, eu assisti esse documentário, já tinha assistido há muitos anos atrás, e aí existe esse relato no livro, né, dessa pessoa, e outros assim, relatos. Sim. Desculpa interromper, só para avisar dos 2 minutos, tá? Já, tá bom, já está acabando. Já estou acabando também. Aí, bom, isso seria o livro. Só para concluir, com relação... Isso seria mais ou menos o conteúdo, a história é essa. Com relação à forma, basicamente não há diálogos, porque toda a história se passa dentro da cabeça da narradora, e o leitor ele sabe exclusivamente o que ela pensa, a não ser quando ela menciona a fala dos outros, mas também a gente só sabe as falas através dela. E toda a memória dela é afetiva, que são memórias dolorosas, ela se recorda dos fatos que contam para a formação dela, né? Quer dizer, não há nenhum compromisso em contar uma história linear, e todos os fatos estão narrados com uma alta carga emocional, como se o mundo fosse um grande espelho da própria narradora. Só isso. Assim, esse livro vai ser lançado com o prefácio da professora Laura, vou falar rapidamente aqui, que muito me honrou. Mais uma vez agradeço, que foi belíssimo, um texto belíssimo, assim, vale a pena pelo menos ler o texto da Laura. Imagina, foi uma honra e uma alegria. Obrigada, Marcinha. E vai ser lançado em Portugal esse ano. Ele foi publicado, a ferramenta de autopublicação na Amazon em 2019, e aí chamou a atenção desse editor que vai publicar em Portugal o livro. Então, e ele está disponibilizado também numa página que eu criei, depois, se alguém tiver interesse, eu posso passar. Eu criei uma página, ele está em PDF gratuito. Se alguém quiser baixar para ler, tá tranquilo. Tá bom? Obrigada. Vale a pena, vale muito a pena. Muito bom. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Obrigada, Márcia. Passo a palavra agora para a Amanda Bioni. Oi, Amanda, bem-vinda. Oi, Laura, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Consegui entrar na sala, né? Estou muito contente, que eu me confundi um pouco com relação aos links, mas agradecendo, né, pela organização, pela oportunidade de estar aqui no evento. Aí eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Vocês me digam, por favor, se está todo mundo vendo. E aí, chegou para todo mundo? Agora sim. Uhum. Sim. Só, se quiser colocar em modo de apresentação. De apresentação, É o que eu estou tentando fazer aqui. De qualquer forma, a gente já está vendo. Pronto. Pronto. Um pouco lento. Perfeito. Ótimo. Então, gente, boa tarde novamente. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Amanda Bioni, né, para encurtar meu nome.
e eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras, né, da Universidade Federal de Pernambuco. E o meu doutorado, ele trata especificamente, né, na verdade, é uma das facetas do meu doutorado, né, ele vai tratar da autobiografia de Catalina de Heraldo, considerando justamente essa expressão da estética barroca, né, porque o meu doutorado também vai tratar da relação entre história e literatura, história e ficcionalidade, né, com relação à representação da realidade, a partir do romance histórico, que, por sua vez, foi baseado, né, pautado na autobiografia de Catalina de Heraldo, conhecida como a Monja Alférez. Então, a presente proposta de comunicação objetiva realizar uma breve análise, né, sobre esse relato autobiográfico de Catalina de Heraldo. E, assim, um ponto interessante, né, para que a gente possa comentar aqui brevemente, né, o tempo é curto, é esse caráter híbrido e surpreendente dessa obra, né, porque essa obra, ela é, de fato, multifacetada. Ela tem uma faceta de crônicas de viagens, relatos de soldados, e também tem episódios ficcionais, né, de caráter mais novelesco, heróico, que vai remeter também a uma comédia de capa e espada, por um lado, e por outro lado, também a um relato de novela picaresca, e, além de tudo, é uma monja, né, uma freira que escreve. A gente também poderia pensar na autobiografia de monjas como uma opção a esse gênero, né, que também foi bem comum no século XVII. Então, um pouco de história, né, dessa vida espetacular, dessa vida teatral, né? Uma freira soldado, sim, esse oxímoro é uma das maneiras de caracterizar a protagonista de uma trajetória existencial irreverente. E por que irreverente, né? Vamos conhecer aqui brevemente. Um primeiro aspecto curioso, principalmente para os historiadores, é a questão da indeterminação da data de nascimento de Catalina de Heraldo, porque há 3 hipóteses, há 3 opções: 1579, 1585, 1592, porque na autobiografia ela diz que é 1585, e na certidão de nascimento está 1592, e aí os historiadores ficaram, né, com os cabelos em pé, né? Como assim? Será que ela mentiu a idade? Será que não? Como é que a gente vai dar esse valor histórico, né, a esse relato? E ela nasceu, né, nessa vila de São Sebastião, e ela era filha, né, de nobres e de cristãos consagrados, né, e era a tradição que a família era enorme, né, tinha cerca de 7 filhos, e aí os filhos, eles ingressaram na carreira militar, e as filhas, por sua vez, uma delas casou, e as outras, né, foram para o convento, né, porque era questão de dote, o dote do convento era um pouco mais barato, né, enfim. E aí, Catalina de Heraldo ingressou no convento aos 4 anos de idade, mas, desde jovem, né, ela já manifestava uma certa aversão, né, a essa vida de claustro. Então, aos 15 anos, né, após uma discussão, né, com uma freira mais velha do que ela, elas discutem, né, e a freira chega até maltratá-la, bater nela, aí ela foge, né, ela decide fugir do convento, né? Ela acaba ludibriando, né, a priora do convento, diz que está passando mal, e, na verdade, ela não está, né? Ela consegue o acesso, né, às chaves, e pega um fio também, já pensando, né, linha, né, para fazer roupa e tudo mais, para poder se disfarçar e, né, obedecer ao seu ímpeto pessoal, digamos assim, né, de andar e de ver o mundo. E aí ela relata na sua autobiografia, né, que ela saiu à rua porque ela nunca tinha visto a rua, né, tendo visto que ela entrou aos 4 anos, né, no convento, ela não conhecia a rua, né, e ela não sabia onde se encontrar, para onde ir, mas mesmo assim ela fugiu, né. Então a ideia que ela teve, já que ela tinha os objetos, né, tesoura, linha, né, foi tornar o hábito uma roupa masculina, né. Então ela aí adquire essa identidade, esse disfarce, né, masculino, né, e aí Catalina de Heraldo se torna Francisco de Loyola e começa com suas andanças pela Espanha. E depois, né, ela vai
ingressar ao novo mundo, né? Porque ela admite essa inclinação particular de andar e ver o mundo, né? E aí ela começa a agir como um homem, né? De fato, inclusive ela tenta ser até mais valente do que todos os homens, né? Porque ela se mete em duelos, batalhas, prisões, participação política também, e ela também vai encontrar muita gente do seu país, né, seus conterrâneos, e tem essa solidariedade entre eles, e vai alcançar a fama e o prestígio, né? Inclusive ela chega ao grau, né, de alferes, né? Ela consegue isso no combate, né, contra os índios. E aí, um dos teóricos, né, da autobiografia de Catalina de Geraldo vai falar, né, sobre esse caráter híbrido e multifacetado da obra, nessas relações com as crônicas dos espanhóis nas Índias, os livros de viagens, a autobiografia literária, essa novela picaresca, né, e o que a gente percebe, né, que apesar de ser um relato aparentemente simples, ele é de fato complexo, né, porque esse relato de Catalina de Geraldo, ele é impossível de encaixar, porque ela prefere a ambiguidade, né? A gente percebe que é uma escrita um tanto lacônica, né? Que ela não quer revelar certos detalhes, ela prefere deixar essa sugestão. E aí, outra teórica vai falar o seguinte, né? A autobiografia de Geraldo, ela vai girar, né, em torno desse surpreendente caso de simulação, e a gente já percebe aí simulação, teatralidade, a estética barroca, né, uma poética da obscuridade, ou seja, não é de se decifrar facilmente, né, uma exposição autobiográfica de um processo seletivo estritamente determinado pelo caso, né, a verdadeira origem novelesca de uma escrita que tenta esclarecer e determinar a própria lenda, porque Catalina de Geraldo se tornou uma personagem lendária. Inclusive, no México tem um busto em homenagem a Catalina de Geraldo, né? Assim como na sua terra natal, porque ela foi, né, reverenciada como uma grande heroína, principalmente, né, quando ela revelou sua condição, porque até então ela era um valente soldado, né? Até que, prestes a morrer, né, ela estava ferida de morte, achou que ia morrer, ela era muito religiosa, ela preferiu se confessar, dizer que era mulher para escapar da morte também, e também da condenação, né? Porque ela foi ferida de morte, porque ela estava duelando, e ela seria presa, né, e condenada, né, pelas autoridades, então ela preferiu recorrer ao âmbito religioso. Então, ela se revela mulher e acaba conseguindo, né, e provando também, né, que ela era virgem e tudo mais, ela consegue o perdão da igreja, né? Inclusive ela volta para a Europa para pedir a permissão do Papa para conseguir continuar andando vestida de homem e tudo mais, e ela consegue também a pensão, né, do rei da Espanha pelos seus feitos militares. Amanda? Oi? Avisando só dos 2 minutos, tá? Tá certo, obrigada. Então aqui, né, já correndo um pouquinho, a gente tem essa perspectiva histórica, mas a gente também tem esse viés novelesco, né? Então esse relato ele é profundamente híbrido e multifacetado, é um relato de conflito e de desmedida de tensão, tão auspicioso à manifestação da estética barroca. E como conclusão, né, diante da breve análise apresentada da prosa autobiográfica de Catalina de Geraldo, se observam características convincentes da complexa cultura do barroco, especialmente a irresolução formal e a ambiguidade existencial de uma noviça adepta às armas, o que reflete a ambivalência de uma sociedade composta por indivíduos que anseiam por uma transgressão de limites, contudo esbarram na incontornável moldura social imposta pelas instituições de influência e de controle. Conforme declarado anteriormente, em face de um cenário tão desconfortável de incerteza, o sujeito barroco se torna operativo, não somente no sentido de colocar-se em marcha, escapismo, como também no sentido de estabelecer uma imagem acentuada de si, através dos artifícios da criatividade, e dessa forma conquistar a impressão de liberdade perante o mundo. E é isso, pessoal, muito obrigada. E depois a gente discute um pouquinho mais sobre Catalina de Geraldo, certo? Obrigada, Amanda. Que história incrível, né? Muito bom, adorei. Agora eu passo a palavra para a Laura. Obrigada, Ana. Bem-vinda, Laura. Obrigada. Eu
trabalho já há alguns anos dentro do espectro do hipergênero das escritas de si, sobretudo em língua francesa. Em um determinado momento, o enfoque foi feito sobre narrativas de filiação de autoras que mobilizavam, então, a história familiar para trabalhar traumas intergeracionais. Nesse sentido, então, eu já desenvolvia uma reflexão a respeito da articulação entre grandes traumas coletivos históricos, como a Shoah, e processos de transmissão, questões também do âmbito traumático mais individual. No momento atual, a análise está se desdobrando em um outro aspecto, que é a interseção entre as escritas de si e a sociologia dentro da perspectiva de uma autossociobiografia. Esse é um termo empregado pela escritora francesa Annie Ernaux para denominar a sua própria prática literária. O meu objetivo é mostrar que textos autossociobiográficos de Annie Ernaux contribuíram com uma potência emancipadora para outros escritores. Eu defendo que a escrita de Ernaux foi capaz de exercer um papel determinante dentro de uma certa comunidade de leitores e leitoras que se reconhecem em suas narrativas. Esse é o caso, por exemplo, de uma jovem escritora francesa de origem marroquina, chamada Nesrine Slaoui, que lançou seu primeiro livro há poucos meses, uma obra autobiográfica intitulada Ilegítimos, e que me parece fortemente tributária de Ernaux, e volto a falar isso um pouquinho mais para frente, se eu conseguir. Desde o lançamento, voltando para Ernaux, desde o lançamento de uma narrativa de filiação dela chamada O Lugar, foi lançado na década de 80 e foi recentemente lançada a tradução aqui no Brasil pela editora Fósforo, O Lugar. Ernaux desenvolve, a partir de então, um projeto literário que se situa, eu cito a autora, entre a literatura, a história e a sociologia. Annie Ernaux vai retraçar o seu itinerário de trânsfuga de classe, ou seja, uma pessoa oriunda da classe popular e que adquire mobilidade social através da via escolar. Em suas autossociobiografias, o percurso individual da autora narradora é sempre, então, estreitamente relacionado às suas condições sociais. A narrativa de vida torna-se, assim, um campo de análise dos mecanismos de adesão ou de rejeição do indivíduo em um determinado espaço social. Esse eu da autossociobiografia de Annie Ernaux é um eu que ela chama de transpessoal, que se desdobra em um nós coletivo. Para Annie Ernaux, escrever é uma forma de luta contra as violências sociais, em primeiro lugar, e também violência de gênero. A autora se escreve e escreve enquanto indivíduo oriundo de classes populares e também, evidentemente, enquanto mulher. Um dos aspectos mais interessantes, eu penso, desse projeto literário ernausiano é que ele também se realiza em termos de linguagem, através do que a autora denomina de uma escrita plana, que seria uma linguagem associada ao seu meio de origem. Trata-se de uma escrita marcada pela concisão, que busca ser fiel ao mundo dos dominados. A autora retraça a sua experiência de trânsfuga de classe cindida entre dois universos sociais, entre duas culturas e, sobretudo, entre duas línguas. A escola aparece como um instrumento de promoção social, mas ela se mostra também um instrumento altamente ambíguo, que criou uma distância dolorosa entre a jovem e a adolescente e seu ambiente familiar. Esses textos todos de Annie Ernaux retraçam esse percurso, então, sociolinguístico e cultural, da língua legada pelos pais ao código linguístico e cultural dessa burguesia intelectualizada inculcado pela escola. Eu acho que em tempos de comemoração do centenário de Paulo Freire, é bastante oportuno a gente pensar nesse caráter de opressão de determinados registros sociolinguísticos que podem gerar muita angústia. Essa experiência
trânsfuga, ou seja, uma experiência do entre dois, vivenciada por essa autora narradora, esse ser cindido entre dois universos sociais, é indissociável para Annie Ernaux de dois sentimentos dolorosos, que é a vergonha e a culpa por ter traído o sentimento, o seu meio de origem. A ideia de traição é muito presente. Em Ernaux, os efeitos da dominação social são particularmente, então, sentidos, como eu disse, em termos de linguagem. Pode-se ler uma frase emblemática desse livro, O Lugar, onde que é a seguinte: tudo o que tem a ver com a linguagem é, em minha memória, uma causa de ressentimento e discussões dolorosas, muito mais do que o dinheiro. Então, as narrativas de Ernaux não têm nenhum traço de heroísmo, nem tampouco visam suscitar admiração ou emulação. Elas trazem, sobretudo, um reconhecimento empático de uma situação compartilhada de dominação. Essa emancipação em Ernaux, ela vai ser desmistificadora e muito associada às suas leituras, que a autora vai evocar recorrentemente em suas obras. Em um texto ao jornal Le Monde, na época da morte do sociólogo Pierre Bourdieu, ela vai falar da descoberta desses textos, dos textos de Bourdieu, como tendo sido um choque ontológico violento, nas palavras da autora. Eu acredito, por sua vez, que essa literatura de Ernaux também contribua para a emancipação literária de jovens escritoras trânsfugas, o que eu prefiro chamar de transclasse, que a gente pode depois, mais no debate, se quiser, a gente pode voltar na questão do termo. Nessa obra que eu mencionei no início, Ilegítimos, Nesrine Salaoui também vai realizar algo que se situa, então, entre literatura, história e sociologia. Ela vai recuperar uma história difícil, familiar, de imigração para a França da década de 70, e seu itinerário de mobilidade social também através da via escolar. Esse título, no plural, Ilegítimos, aponta, então, também um caráter do eu da autora narradora, também muito coletivo, dentro da linha do transpessoal de Annie Ernaux. Ela menciona isso, ser muito tributário de Annie Ernaux. Esse título é também uma referência a uma legitimidade fundada a partir do sistema de dominação social, portanto, da qual o seu meio, da Nesrine Salaoui, que é popular e oriundo da imigração magrebina, está excluído. Salaoui também fala sobre a sua relação ambígua com o sistema escolar francês, entre o reconhecimento e a revolta pela tomada de consciência, pelo fato da meritocracia ainda persistir de forma intensa na França. E o livro se passa, o presente da narrativa é o período do confinamento, em março de 2020, o início de um confinamento severo que aconteceu, diferentemente daqui na França, ele aconteceu. A autora narradora, que é uma jovem jornalista na região parisiense, ela vai retornar para a casa dos seus pais, na periferia de uma pequena cidade do sul da França, onde ela passou toda a sua infância, para viver esse confinamento, e a partir daí ela decide escrever o livro. E esse contraste desse retorno à casa da casa parental é imediato entre esse novo universo social da filha e o mundo dos dominados dos pais. A autora... 2 minutos? Isso. Ok, obrigada. A autora narradora de Salaoui, ela vai destacar, ela aponta tanto a referência de Ernaux quanto de Bourdieu, mas ela vai apresentar também certas diferenças. Por exemplo, ela nega a ideia de traição que aparece em sua predecessora. Eu falei muito superficialmente desse caráter emancipador da escrita autossociobiográfica de Annie Ernaux em relação a Nesrine Salaoui, mas eu acredito que a gente pode pensar nisso também em ressonância com textos brasileiros. Eu penso aqui na poderosa publicação de Clarice Fortunato, chamada Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, na qual a autora vai narrar o seu percurso de moradora de rua a professora doutora em literatura. Fortunato vai explicar que o seu intuito é instigar uma reflexão sobre o peso de ser mulher, negra e pobre no Brasil e o impacto desses fatores no seu cotidiano, de cenário miserável e violento.
ela vai refletir sobre as relações sociais da contemporaneidade, onde perduram resquícios de práticas sociais do período colonial escravocrata, estou citando Fortunato aqui, também tem um caráter, também um eu, que eu acho que a gente pode aproximar desse eu transpessoal, mencionado pela Ernaux. O texto de Fortunato destaca a importância da literatura de Conceição Evaristo e Maria Carolina de Jesus, para que ela também pudesse realizar esse resgate dessa memória coletiva, do espólio da dor, em seu texto. Então, eu penso que a gente poderia refletir sobre essa literatura de Evaristo e de Carolina de Jesus teriam adquirido o mesmo caráter emancipatório que o texto de Ernaux produziu em Salaui. Então, eu termino pensando que eu acho que a escrita de si, que também é uma escrita coletiva, pode contribuir para lançar à luz as dominações e opressões vigentes, trazendo uma literatura que vai desestabilizar concretamente os sistemas de poder, ao contribuir para a construção de uma rede, tanto de leitoras e leitores, quanto também de escritoras. É isso, obrigada. Obrigada, Laura. Bom, a gente abre, então, espaço agora para os debates, né? Gostaria de dar a minha impressão, assim, sobre a mesa, que o tema é um tema bem pesado, trauma e memória, né? E a gente já começa a segunda-feira, assim, e a mesa muito rica, porque a gente parte do século XVII, com a Amanda, né, até o século XXI, essa literatura contemporânea que vocês trouxeram, e de diferentes nacionalidades, né, mais o Brasil, mas também Espanha, Marrocos, Estados Unidos. Então, assim, eu aprendi muito, e a vida, assim, é essa constante ansiedade, né? Porque dá vontade de ler tudo, a gente vai anotando, né? Querendo ter tempo, assim, para dar conta disso tudo, né? Sempre quando a Laura apresenta, eu acompanho bastante o trabalho da Laura, eu fico anotando doida para ler, né? Doida para ler. Mas essa ansiedade, ela é boa também, né? Muito boa. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube também pode mandar perguntas para a mesa, né? Então, a gente abre esse espaço para o debate. Bom, se alguém quiser falar, senão depois eu posso continuar, que eu tenho algumas considerações. Também queria dizer que eu gostei demais das apresentações aqui, parabéns, os colegas, e fiquei também com muita vontade de ler Outono, Gênia, que eu não li ainda, e pensando muito nessa memória corporal que você mencionou, né, a importância dessa ideia de ferida, e aí eu só queria lembrar que a própria etimologia da palavra trauma, traumatos, significa em grego, né, ferida feita por refração, portanto, tem tudo a ver realmente. E aí, quando você falou em memória corporal, também dialogando com a primeira apresentação, eu me lembrei que na Chave de Casa, essa memória corporal na narradora é muito mobilizada, né? Ela fala de um peso desses ancestrais, aí também dentro da ideia de transmissão de traumas ancestrais, né? Então, aí, não sei se você, a Gínia e... Não, só tenho que concordar contigo. E essa questão, claro que eu tive que cortar, porque isso aí enfim, eu estou fazendo um texto sobre outono, então eu fiz um pequeno recorte, né? E realmente eu dialogo ali com aquela... quando eu vi esse livro do Gabriel Gatti, me mobilizou, e depois eu dialogo com Seligman, né? Quando ele fala da ferida aberta, que ele dá a etimologia da palavra, né? Que eu acho muito interessante. E eu achei interessante que a gente... E ele, em outro texto também, ele vai falar nessa ferida na memória, a Gayeban vai falar, e eu achei interessante, quando eu notei, até eu ia falar sobre isso, mas não tão detalhadamente no meu texto, e aí eu
Não, mas isso aqui merece um trabalho maior, né? Tu vai na teoria e vai fazendo esse duplo percurso, né? Eu realmente, tu não consegue falar da literatura da ditadura sem falar no trauma, né? Eu fiquei muito com vontade de ler Línia, histórias da Márcia. eu queria Oi? só aproveitar que ela já está falando, que a Laura tocou nessa questão da memória corporal, e eu tenho muito interesse, como a Laura disse do livro da Tatiana, temos muito essa questão da herança judaica, essas feridas abertas, que ela precisa lidar com essa herança, né? E eu só queria saber o nome do livro, porque ela falou o nome do autor, até anotei, mas eu queria saber o nome do livro. O autor é Bione, que fala dessa questão da memória corporal? Dessa arma corporal? Não, é a lei da asma. Naquele livro. Tá. Além da asma. A Leida. Vou escrever aqui no tá. chat para você. Espaços da recordação. Tá. Certo. Obrigada. Outras 1000 coisas. Asma não tem 2 M's? Acho que não, né? Não sei mais. Não, tem 2 S's. 2 S. Obrigada. Aqui de novo. Então, eu pus aqui no chat para você. Espaço da recordação. Esse livro é lindo. Também fiquei muito afim de ler o Outono depois da apresentação da Gínia. Eu fico pensando que o luto já é tão difícil, né? Agora, o luto sem o corpo. Isso me veio muito o K do Bernardo Kucinski, o K relato de uma busca, né? Aquela busca, você quer fazer o luto, quer velar, né, o seu ente querido, e não tem isso, é um vazio, uma lacuna, né? Então, eu gostei muito da distinção também que você colocou, Gínia, de estar desaparecido e ser desaparecido, né? São questões assim que eu não tinha pensado também. E o Corpo Interminável, da Cláudia Lage, né? A gente vai lembrando assim, outros romances, né? Sobre essa ferida. Muito bom, né? Tá tudo a mama aí, né, Gínia? Tudo a mama, né? Eu me lembro quando eu assisti o filme Lamarck, eu estava na graduação lá na URGS, em letras, também tive essa mesma sensação, esse peso, né? E ouvindo você falar, assim, fiquei com muita vontade de ler o Outono, né? Muito bom. Não, fala. Tá. Não, isso aí, dizer que também a gente está aqui falando sobre escritoras, e aí quando vem Márcia falar da sua obra, né, também fiquei muito curiosa, achei esse título maravilhoso, É lindo esse título. Né, Provisórias. Esse pano de fundo também da ditadura, a protagonista é uma protagonista sensacional. E o pano de fundo da ditadura é muito intenso. Aí, se pudesse, Márcia, colocar o link aqui no chat, você tem link para a gente ter... Já colocou? Tá bem. E tem uma pergunta da Agnes aqui, que é para a Márcia, aí de repente eu já podia encaixar aqui. A Agnes aqui. A Agnes está aqui, ela escreveu. Eu vi a pergunta. De repente a Agnes quer falar, então. Não sei. Sim, quer falar? Gente, tudo bem? Não, eu escrevi para ser, não sei, mais rápido, mais fácil, mas seria para a Márcia falar, ela falou um pouco, né, do que inspirou ela a escrever o romance, mas o que tem dela, o que tem nas memórias dela nesse romance, ou se ele é puramente ficcional, né, e se ela buscou memórias emprestadas, né, de repente conhece o caso de alguém, não sei, eu queria que ela falasse um pouco mais sobre esse processo. Vou falar um spoiler, então. Eu tenho várias amigas assim que me conhecem há muitos anos e que falaram assim, você fez uma autoficção, porque eu estudei numa escola de freiras, né? Mas o livro não é uma autoficção. Inclusive, eu tentei fazer algumas vezes há muitos anos atrás e era muito... Não acontecia. E aí foi quando eu li o poema da Silvia, realmente que eu falei, é aí a história. Mas o que tem que eu vou dizer, de experiência pessoal, seguindo um pouco a Jane Austen, assim, eu tentei escrever dentro de um universo que eu conhecia. Então, realmente tem algumas experiências que
eu acho que não só eu, mas até a Laura comentou também, outras pessoas na minha faixa etária, e quem viveu esses anos, né? Os anos 80 foram, eu acho, assim, anos horríveis. No Brasil, eu não sei por que agora tem um revival, que os anos 80 eram fantásticos, eram horríveis. E eu queria recordar o quanto que eles eram horríveis, né? Então, tem algumas experiências, assim, que eu vi. Agora, não tem nada a ver com a minha vida pessoal, mas, assim, alguns personagens em particular a narradora, é inspirada não em uma pessoa, mas em várias pessoas que eu conheci. Por exemplo, a freira do colégio, que é a Madre Superiora, ela é uma espécie de amálgama de umas 15 freiras que eu conheci, assim. Então, ela tem um pouquinho de cada uma e tal. É uma super freira. Então, eu peguei, assim, algumas características, assim, da minha experiência pessoal, mas mais no sentido de descrever o universo, né, daquele período. Tanto que a cidade não tem nome, não é uma cidade que nunca é nomeada, não é porque eu não queria que fosse uma coisa exatamente individual, né? Aí, bom, essa foi a ideia inicial, se eu conseguir fazer ou não. Pronto. Mas é isso, eu botei o link do PDF, se alguém tiver interesse, eu tenho o que o escritor mais quer que as pessoas leiam, né? Então, o link do PDF está lá, o livro vai sair impresso, e esse ano, mas eu era para ter saído antes desse evento, mas não atrasou. Mas quem usa o Kindle, ele está na Amazon também, já à venda lá, mas lá como é do Kindle, né? Eu botei o preço mais baixo possível, mas ele tem um custo, né? Quem usa o Kindle para ler, mas quem não se importa em ler em PDF, eu já mandei o link, é só baixar lá. Eu posso fazer uma perguntinha rápida para a Márcia? Rapidinho, é uma curiosidade. Na leitura, a gente sente um texto muito sonoro. E eu não sei, eu tinha curiosidade, carregado de sons, não tanto no estilo, na sua forma de escrever, quanto na referência a sons dentro da diegese mesmo. Então, a gente tem, o leitor, ele é lançado para uma fila no colégio, a gente escuta tudo aquilo junto com você. Como eu sei que você é uma pessoa, te conhecer, que você é uma pessoa que tem uma relação muito próxima de intimidade com música, é uma pianista, então eu queria saber se isso foi algo consciente ou aconteceu de forma natural. Só uma curiosidade. Eu acho que tem o aspecto musical, pode ser, muitas vezes eu lia em voz alta e refiz várias frases, assim, porque eu queria que tivesse mais um sentido bastante, vamos dizer, mais poético, eu estava mais preocupada com isso, mas talvez essa impressão da música que você teve, não sei se você notou, mas todas as cenas elas são como se quase cinematográficas, como se a narradora ela não conta uma história, né? Ela se recorda. Então eu até li um pouquinho assim bastante como é que se dá o mecanismo da memória, assim. E aí eu tinha vontade de fazer uma narração que fosse assim, que não fosse uma história, mas que fosse a memória ali, pá, colada. Uhum. E aí de repente ela sente, ela não se lembra, ela sente aquele acontecimento. Era isso que eu queria. Então, talvez é por isso que você pegou a música. Não é só a música, tem uns cheiros também, né? Tem as vozes. Não, mas quando eu falo sonoro, é no sentido amplo. Musical também. Aí eu me lembrei do lado de pianista e associei, fiquei me perguntando se era de forma consciente ou não. Mas quando eu falo sonoro, é o papagaio, são os barulhos, as vozes muito descritas. Muito, muito bom, vale a pena. Recomendo. Obrigada. Que também assim, achei a mesa muito rica, né?
Queria fazer um comentário, fazer um comentário. Oi, Quer dizer, Regina. oi, tudo bem? Não, na apresentação da Amanda Bione, eu queria saber se ela pensou no trabalho, fazer alguma ligação entre a personagem do século XVII e Diadorim, que é também, né, quer dizer, trazem os mesmos elementos, é uma mulher, né, disfarçada em homem e guerreira, né? Diadorim morre, né? Mas se em algum momento você pensou, e também Guimarães Rosa tem uma linguagem poderosa, né? com elementos barrocos, né? Então, eu queria saber se você pensou em algum momento nessa possível, né? Me veio a impressão de sua personagem ser um Diadorim avant la lettre, né? Uma coisa anunciando aí. Oi, Regina, boa tarde. Obrigada pela pergunta. A Laura já falou aqui no chat, né, que pensou também em Joana d'Arc. Então, minha gente, quando eu me deparei com a narrativa autobiográfica de Catalina de Geralso, eu pensei, de fato, em Joana d'Arc em primeiro lugar. Eu disse, nossa, que espetacular, porque eu sempre fui muito fascinada com essa lenda também de Joana d'Arc, né? Aquela mulher que ela se apropria das armas, ela vai ao exército, ela é guerreira e tudo mais. Enfim, eu disse, nossa, essa também, a sua maneira, mas ela também se apropriou das armas, né? Participou da conquista e tudo mais. E claro que, pelo imaginário também, assim, principalmente da minha infância, eu também me recordei de Mulan, né? Que é uma mulher que se disfarça de homem, vai para o exército para proteger a família e tudo mais. Entretanto, a diferença de Catalina de Geralso não é porque ela tem uma missão religiosa, como Joana d'Arc, né, que ouvia vozes, né, uma missão religiosa, e assim, não é como Mulan, que queria proteger a família. Na verdade, Catalina de Geralso, ela não fala muito das relações dela com os pais, não, na autobiografia. Na verdade, é um relato muito seco, sabe? Não tem essa sensibilidade, não tem essa psicologia do que a gente imagina de uma autobiografia, né? Esse depositar do espírito. Não é como também a Santa Teresa, né? Que vai fazer essas relações com Deus, com o divino. Não. O relato dela é extremamente pragmático. Ela escreve porque ela quer uma recompensa do rei da Espanha e ela quer autorização para viver na América vestida de homem, porque ela tinha a consciência de que ela só teria liberdade, porque ela é uma excelente comerciante, né? A gente percebe isso nas relações dela na América com o comércio, e ela termina a vida dela assim, como transportista e comerciante. Ela era uma excelente comerciante, ela sabia que ela só poderia trabalhar sendo homem, né? Num papel de homem. Então, ela faz isso, né? Um desejo assim, muito grande de independência, de liberdade. E, assim, é uma personagem muito complexa, porque se, por um lado, Catalina de Geralso, ela é admirável, né, por esse enfrentamento do mundo, né, especificamente no século XVII, né, que a mulher não tinha valor, né, a mulher era realmente comandada pelos homens, né, pelos pais, pelos irmãos, enfim, a igreja perseguia a mulher e tudo mais. Ela também não foi uma mulher assim exemplar, digamos, né, porque ela participou desse processo de conquista, ela matou muitos índios, viu, cruelmente, que aos olhos da... Na época, não. Na época, né, era missão da civilização, tinha que levar os valores da coroa espanhola, da religiosidade, etc. Mas aos olhos da modernidade, isso daí foi uma crueldade. Mas ela queria se mostrar mais valente do que os homens, né? E, assim, se eu me referia também a Diadorim, pensei em Diadorim também, né? Na verdade, é um capítulo na minha tese que fala de Catalina de Geralso, né? Dessa representação feminina em diálogo com outras, né? Cada uma à sua maneira, como, por exemplo, a Juana Inés de la Cruz, né? Que ela foi aquela freira do México e ela lutou muito mais no aspecto intelectual,
né? Ela questionava muito mais pelo aspecto intelectual, ela não chegou a se apropriar das armas. E aqui no Brasil, já que a gente está falando de mulheres guerreiras, né, que se apropriaram das armas e tudo mais, a gente teve Maria Quitéria, né? E, por outro lado, também a gente teve Irmã Joana, né, na Bahia, que ela enfrentou os portugueses, né, com relação à invasão dos conventos e tudo mais. Enfim, foram mulheres assim que realmente protagonizaram, né, a luta de alguma maneira, né? E assim, entraram para a história, né? Então, eu pensei em várias mulheres também. Teve a Inês, que agora eu não me recordo o sobrenome, mas ela foi amante de Valdívia, salvo engano. E aí ela também, né, participou da conquista espanhola, tudo mais. Enfim, várias mulheres. Maria Estrada também, que está nas viagens. E assim, a gente acaba se encantando, porque nessa época era algo assim quase inimaginável, né, para a gente, os olhos da modernidade. Essas mulheres, de fato, entraram para a história desse modo assim espetacular, né, diferenciado. Obrigada, interessante. Silvina, você quer falar? Ah, sim, obrigada. Não, queria perguntar para a Ginha, justamente se ela poderia comentar melhor, né, esses conceitos de desaparecido, está desaparecido, porque na história, por exemplo, da Argentina, isso tem a ver muito com a questão jurídica, não com uma questão da experiência, né? Então, em primeiro lugar, isso. E depois comentar também, pedir para a Laura, né, talvez falar um pouco mais desses conceitos de transfuga e transclasse, que acho que são muito pertinentes para pensar justamente as escritoras mulheres, né? E também acho que por várias apresentações me chama muito a atenção, né? Essa questão de não, talvez não fazer um link, né, com a história da América Latina, né, de esta questão de não colocar o Brasil, parece que o Brasil sempre está numa ilha teórica, né, e justamente, né, a questão dos desaparecimentos, né, são dos corpos indígenas, dos ossos que ainda as populações indígenas nas Américas, né, não só na América Latina, reclamam na justiça, né? Muitos ossos estão em museus, né? E outros não se sabe onde, e a própria questão dentro do sistema de desaparecimento gerado pelo terrorismo de Estado, que é justamente até hoje, né, independentemente dos problemas jurídicos de cada país, né, de não termos os arquivos, né? E então não temos essa possibilidade, porque isso também traz um atrito, né, entre o que é desaparecido, né? Mas que volta ao tema indígena, né? Inclusive quando a gente fala de testemunho, né? Realmente devo dizer que o primeiro testemunho foi escrito no México, né? Justamente na violenta conquista do Tenochtitlan, né? Ou seja, o gênero tem muita história nas Américas, né? E o Seligman, ele também trabalha isso, né? Como são dois formatos, mas lamentavelmente, né, as desgraças também aconteceram aqui muito antes. Então, isso para poder comentar, porque incluso acho que mobiliza outras apresentações aqui, né? Então podemos gerar mais um debate por aqui. Obrigada. Não sei se ela fala antes. Bom, de fato, é uma questão jurídica, inclusive tem um texto da Maria Zilda Cury, que ela analisa o K, ela analisa narrativas do K, analisa narrativas do Bernardo Kucinski, sobretudo o K e o velório. Mas ela inicia o texto com aquela exposição aos Encas, do Germano... não me lembro o nome dele, mas enfim. E aí ela faz toda uma análise dessa questão jurídica, né? Eu acho que sim. E esse texto, que foi muito importante para mim,
que é um argentino. Inclusive, ele tem eu não sei pronunciar em espanhol, né? Identidades desaparecidas, peleias, lutas por um sentido nos mundos da desaparição forçada. Então, esse traz, e aí ele mostra o quanto o próprio Videla se deu conta disso, aquela famosa entrevista mostra isso, né? Desaparecido, figura cômoda. Se fosse mortos, teria um tratamento X. Se não tivesse morto, teria um Y. Então, ele se reporta até essa afirmação. Mas, de fato, primeiro é uma questão jurídica, né? Essa questão da importância do enterrar, isso aí pega desde dos gregos, né, antigo, né, tentando enterrar o irmão, né, essa importância do enterro, e eu acho que os argentinos, né, pelo menos, né, eu estou com outro livro aqui que eu não li ainda, chegou agora essa semana, que é esse aqui, que eu estou louca para ler, mas eu vi... Será que eu vou encontrar? Mas, enfim, esse aqui. Não, os livros que eu compro e não leio, eu deixo numa bancada que eu tenho ali, que também traz essa questão, né? A situação limite, a reconstrução do mundo, né? Então, eu acho que os argentinos têm muita coisa, né? E eu estou, né, começando essa questão, e me interessa, e estou me interessando, não, a minha pesquisa não é só sobre a questão do desaparecido, mas, ultimamente, eu tenho me interessado mais por desaparecido. Esse é o segundo texto que eu estou escrevendo com essa questão. Mas acho que sim, tu tens toda a razão sobre a questão jurídica. Obrigada. Silvina, respondendo... Só uma coisinha. Perdão, desculpe. A Ludmila fez mestrado e doutorado aqui no Brasil, no Rio, né, no museu. Conheço. Será que foi esse livro aqui? Será que foi esse a eu não conheço esse livro, mas não sei, mas conheço ele. As citações que eu vi foi através de um texto da Teles, que está ali no livro O que Resta da Ditadura, organizado pelo Safato e pelo Edson Teles. E ela cita, eu achei a citação maravilhosa, como eu não gosto de usar... Essa citação está muito boa, eu vou procurar o livro dela. Mas não li, estou louca para ler, quero ver um tempo para ler, né? Então, quero ver se ainda para esse ensaio eu consigo ver alguma coisa. Mas ótima essa observação, mas se tiverem mais coisas, pode me dar as dicas. Silvina, obrigada pela pergunta. Na verdade, a ideia do trânsfuga de classe, ou da trânsfuga de classe, não é exatamente uma noção relacionada à escrita de autoria feminina, né? O próprio Bourdieu era um trânsfuga, né? E coloca isso em vários momentos, mais especificamente no último, que é o esboço de uma autoanálise. A questão do termo, que eu acho... Eu preferi manter, eu hesitei um pouco, eu não sabia se eu ia chamar de trânsfuga ou transclasse. Na verdade, eu cheguei, pelo menos provisoriamente, eu cheguei à conclusão que eu vou continuar chamando a Annie Ernaux de trânsfuga, porque ela própria usa esse termo para se autodenominar. Marcas de uma proximidade intensa com o pensamento de Bourdieu, talvez, né? A questão é que todos esses termos para se denominar uma migração de classe são frequentemente com teor muito pejorativo. O trânsfuga de classe ainda é considerado assim, o menos pior, mas, de qualquer forma, tem dentro do trânsfuga a ideia de fuga, e na verdade, a ideia de ser desertor, aquele que abandona o campo e vai para o lado do inimigo. Portanto, não deixa de ter presente também, não deixa de ter uma presença muito pejorativa. Já a filósofa Chantal Jacquet, que vai dentro de uma linha pós-bourdieusiana, ela propõe o termo transclasse, que seria esse sim, desprovido de teor moral ou axiológico, para
marcar esse deslocamento social, essa migração de classe. Como a autora que eu mencionei, a de origem marroquina, a mais jovem, né? Eu acho que ela, nesse sentido, entre outras coisas, graças também à contribuição tanto de Arnaud como de Bourdieu, já está numa uma relação um pouco diferente do que a Annie Ernaux descreve para si mesma. Ela recusa essa ideia de traição, por exemplo. Então, eu acho que, para falar dela, sim, seria bastante adequado usar mais o termo do transclasse, da Chantal Jacquet, do que de trânsfuga. Mas resumidamente, mais ou menos é isso. O livro onde ela fala isso, da Chantal Jacquet, Os Transclasses ou a Não Reprodução. Vou colocar aqui. É uma questão muito interessante, né, que a Annie Ernaux começa a colocar na ficção, digamos, né, porque como parece um tema que muitas vezes parece como um drama menor e que as pessoas... Porque isso é o Bourdieu, né, também. Bourdieu, já desde o início que ele vai ir contando isso, né, mas também a gente pode ver muito nos dramas que significa a entrada ou não no campo literário, né, que também, né, é a questão do Bourdieu, né, dos escritores, por exemplo, não urbanos. Aí você também tem as escritoras indígenas urbanas, né, e todo o drama que vai se dando isso. As escritoras indígenas escrevem muito sobre isso, né? Escrevem muito sobre isso, e me parece muito interessante, porque não fica restrito apenas a uma questão de identidade, né? No sentido mais estrito do debate atual, mas que traz essa questão da mobilidade social, da classe, do status social, por exemplo, da universidade, da escrita, né? Tudo como vai gerando transformações nas pessoas, né? E que o campo da universidade nisso é muito rico, né? Exatamente. A gente está com o tempo assim um pouquinho apertado, né? Mas de repente, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, algum comentário. Tem uma questão, assim, quando a gente fala de literatura de autoria feminina, que sempre me colocam, que é a questão da tradição, né? Se existe uma tradição de literatura de autoria feminina e quando que começa essa tradição, porque a gente tem sempre uma tradição de um cânone masculino, né? Então, a Laura, quando você falou ali que essas escritoras, né, como essa marroquina, se sentem tributárias à Annie Ernaux, eu fico pensando se isso não seria já uma tradição literária de autoria feminina, né? Também a Gínia falou do prefácio e da orelha, o prefácio escrito por Maria Valéria Rezende, a gente já pode pensar também numa tradição de autoria feminina no Brasil, né? Então, muito interessante pensar isso. É ótimo pensar nisso, né? A Annie Ernaux, ela coloca muito como sendo, assim, ela usa esse termo, uma revelação para ela. Ela tem várias leituras que ela comenta, mas duas em especial, uma, claro, é Bourdieu e a outra é Beauvoir, claro, né? Então, assim, vai dentro da linha também de uma tradição, né? A partir de Beauvoir também. Obrigada, Ana. Então, não sei, meninas, a gente encerra? Vamos entrar para o intervalo? Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Está parecendo coisa boa, né? Daqui a pouco a gente volta. Aí só vamos definir o tempo, porque aí agora a gente atrasou um pouco, né? Aqui são 3h25. 26. Podemos voltar 15 para as 4? Tá, 15 para as 4, então. Tá 15 bem, para as 4 obrigada. Quebrado, né? 10 para as 4, então. Que fica quebrado. 10 para as 4, tá, 10 para as 4. Obrigada, as comunicadoras dessa mesa. Daqui a pouco a gente volta com a mesa... Qual o nome da mesa? 7.
Mulheres e Língua, Violência. linguagem. Perdão. Emenda 6, Mulheres e Violência. Hoje continua, isso mesmo. De 15h50. Obrigada. Obrigada, pessoal.